Shalom, queridos, bom dia, amém, em mais uma manhã de edificação, amém, nas nossas vidas. Creio que é um hábito que edifica, né, um hábito que realmente nos traz alegria, graça, né, ao nosso coração, e que possamos viver a cada dia o cuidado de Deus, amém, a sua vontade, a sua alegria em nosso coração, amém. Quero compartilhar nessa manhã em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, o verso 26. Livro de Gênesis capítulo 1, o verso 26. Diz assim: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais, sobre todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus nos chamou para dominar. Deus nos chamou para sermos cabeça e não para sermos cauda. Amém? Temos essa autoridade de Deus em nossas vidas, a qual nós podemos exercer uma influência, exercer essa autoridade que Deus ele concede à nossa vida a cada dia, e que possamos confiantemente, amém, viver essa verdade em nossas vidas, essa verdade em nosso coração, aonde o Senhor nos deu autoridade para dominar sobre tudo e sobre todas as coisas no nome de Jesus. Amém? É uma condição, é uma verdade, é uma realidade do Senhor em nossa vida, em nosso coração, podermos confiar e depender do Senhor em nossa vida a cada dia. Desde a criação, o Senhor nos chamou para dominar, para sermos cabeça, para que possamos realmente entender os planos de Deus em nossas vidas. Amém? Deus, abençoa a Tua palavra, fala conosco, que essa autoridade, que essa identidade do Senhor forme em nossa vida, em nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, como nós lemos desde a criação, Deus ele nos deu o domínio, nos deu o poder, a autoridade para exercer sobre todas as coisas, todos os animais, tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós temos autoridade. Então diga: eu tenho autoridade no nome de Jesus. Então dominar quer dizer exercer domínio, é ter autoridade sobre o quê? Sobre todas as coisas. Amém? Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe deu poder, lhe deu direito para dominar sobre todas as coisas. E aonde Deus ele nos delegou para que venha o que vier, a adversidade que venha, a luta que venha, nós temos poder e autoridade para exercer sobre ela a vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Não fomos criados, não fomos resgatados para ser dominados. Entendemos que desde a criação, veja bem, Deus já nos colocou como cabeça para dominar, para que possamos ter essa autoridade em nossas vidas a cada dia. Porém, ao desobedecer, amém? Quando o homem e a mulher
desobedeceram, permitindo que o pecado entrasse na sua vida, o homem, por sua vez, passou a ser dominado. Então, o que era para dominar passou a ser dominado pelo inimigo, e assim, consequentemente, o pecado introduzido na vida do homem começou a gerar morte. Começou a gerar uma identidade de uma família, um homem, uma mulher derrotados, escravo do pecado. Queridos, hoje nós temos duas opções: ou dominamos ou somos dominados. Hoje, por essa situação de pandemia, desse vírus, situação aí a qual nós não compreendemos, nós não aceitamos, eu decido se eu vou dominar ou serei dominado. Então, aquilo que me leva a ter o domínio, aquilo que me leva a entender que nada vai se levantar ou exercer uma influência negativa na minha vida, é porque nós estamos firmados no Senhor, ligados à videira verdadeira, ligados em Jesus, a qual estamos ali com as nossas raízes firmadas no Senhor, e não seremos abalados por nenhum momento em nossas vidas. Então a escolha, ela é nossa. Amém? Em dominar ou sermos dominados. É uma questão de escolha. É uma questão que nós decidimos em nossas vidas. Ou nós acordamos, ou nós realmente nos despertamos para fazer a escolha de não ser dominado, mas para dominar. Há várias formas de um homem ser levado a ser dominado. Ou seja, o inimigo, Satanás, os demônios, principado e potestade, regência maligna procuram nos dominar. Então temos que entender que o nosso inimigo, ele quer dominar. Ele quer gerar em nosso coração medo, pavor, angústia, solidão dentro da nossa vida. Então, quando eu deixo de viver, ou quando eu não permito que Jesus, ele entre, ele governe na minha vida, quando eu deixo Jesus de lado, o inimigo, ele vai exercer, sim, uma influência em nossas vidas. Quando eu me distancio do Senhor, Satanás, ele vai tentar colocar em nós um sentimento de opressão, de tristeza, um descontrole emocional em nossas vidas, permitindo que eu e você sejamos afugentados pelo inimigo e assim não termos uma alegria, uma presença real de Deus em nossas vidas. Então, o que o diabo quer? Ele quer cegar o nosso entendimento. Ele quer nos subjugar debaixo de um domínio de opressão, de medo, de pavor, querido. Ou seja, fazendo-nos escravo dele. Em 2 Coríntios, capítulo 4 fala que o inimigo, ele cega o nosso entendimento a fim de não ver a luz, a fim de não vermos a mão do Senhor, a não contemplarmos como Deus, ele prevalece sobre todas as coisas que ele, o inimigo, procura atacar a nossa vida. Deus prevalece. Porém, o inimigo procura nos conduzir a práticas pecaminosas, a práticas que levam a nossa vida a nos distanciar de Deus. Aí começamos a dar um lugar para que o inimigo, ele comece a reinar em nossas vidas e em nosso coração. Então o inimigo, ele quer cegar o nosso entendimento. O inimigo quer nos separar da luz. E quando ele começa a fazer isso, a prevalecer em nossas vidas, entramos na rota do pecado. Viver uma vida praticando o pecado, dominado pelo diabo, dominado pelo maligno, a qual nos cegou o entendimento,
nos cegou o compreender da verdade de Jesus, de Deus em nosso coração. E não começamos a enxergar que o pecado começou a destruir a nossa vida. Começou a destruir a nossa casa. Davi, quando ele estava ali em pecado, ele sentia que os seus ossos iam se corroendo, iam se consumindo como câncer. Porque o pecado havia alojado, havia entrado na vida de Davi, porque o inimigo cegou o entendimento dele, levou ele ao pecado, do adultério, quando ele cobiçou ali a esposa de Urias. Então o inimigo ele quer cegar, achar que as coisas do mundo não tem problema, eu posso fazer, eu posso ouvir, eu posso praticar. Queridos, nós não podemos compartilhar com aquilo que não é do trono de Deus em nossas vidas a cada dia. Amém? A Bíblia é bem clara: aquele que é vencido é escravo do vencedor. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 19. Então, se o pecado ele vence, o pecado vai dominar. O pecado vai tentar ter influência na minha vida. E aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. A Bíblia bem clara nos mostra que o inimigo ele quer cegar o nosso entendimento para não compreendermos aquilo que Deus tem nos levado a vencer o mal, a vencer o maligno. Ou seja, aquele que se deixa ser vencido por qualquer tipo de pecado torna-se escravo do pecado. Não tem mentirinha, nem mentirona, nem mentira, nem pecadinho, nem pecadão. A questão é que o inimigo ele procura situações em nossas vidas para sermos escravos do pecado e não entendermos a graça, a redenção de Deus em nossas vidas a cada dia. E tudo vem em nossas vidas quando nós começamos a deixar que as coisas começam a tomar uma influência em nossas vidas. Amém? Acontece com o vício do álcool, do cigarro, de uma droga, de um sexo ilícito. Hoje é minha última tragada. Hoje é meu último copo. Não vou mais. Não vou mais adulterar. Não vou mais masturbar. Não vou mais me prostituir. Hoje eu vou colocar minha vida em ordem. Hoje eu vou parar de fazer isso na minha vida. Hoje, enfim. Queridos, mas nós só vencemos o pecado quando estamos com a nossa vida colocada nas mãos de Deus. Por nós mesmos, nós não vencemos o maligno, porque é uma natureza carnal. Há uma natureza em nós que procura nos levar ao pecado. Porque nós nascemos do pecado. Mas somos comprados, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós sempre colocamos uma situação. Hoje é o último dia. Hoje eu paro de assistir isso, eu paro de ouvir, eu paro de praticar, eu paro de beber, eu paro de fumar. Só que, infelizmente, acabamos nos tornando a voltar à prática do pecado. Porque não houve um novo nascimento. Não houve uma identidade formada em nosso coração de que o nosso Deus nos deu poder e autoridade para dominar e não sermos dominados sobre as nossas vidas. Somente a pessoa que recebe a Jesus, que vive com Jesus, que entrega a sua vida a Jesus e permite que Jesus reine em nosso coração, ele tem vitória, ele tem domínio sobre as obras da carne. Os prazeres que procuram dominar a nossa vida. Eu não resisto, eu gosto daquilo, aquilo outro. Se nós não deixarmos que Jesus exerça domínio sobre as nossas vidas, nós não vamos entender os planos de Deus em nossa vida a cada dia. Então permita que Jesus seja o Senhor da sua vida.
seja aquele que domine por completo a sua vida e nos liberte. João 8,32, conhecereis a verdade nos libertará. Temos que parar de dar desculpas e termos mais compromisso com Deus. É parar de colocar obstáculos, interesses pessoais e vivermos a vontade de Deus em nosso coração a cada dia. Queridos, em uma fase da minha vida, eu nasci na igreja. E não é por isso que eu fui o melhor e sou o melhor. Porque mesmo na igreja, eu me atraí às paixões da carne. Eu me atraí às paixões do mundo. A música, né? Eu gosto muito de música, toco um pouquinho de violão. Né? Sempre gostei, fui envolvido na igreja. E teve um tempo, eu vou me aperfeiçoar, eu vou estudar, eu quero ouvir outros ritmos. E comecei a comprar CDs. Naquela época era CD ainda. Não tinha Spotify, não tinha aí, né? Comprei vários CDs originais. Porque não, sabe, o inimigo ele cega o entendimento. Como eu estava cego, né, do meu entendimento, sem saber quem eu era e o que Deus fez na minha vida. Aí comprei vários CDs, Barão Vermelho, Capital Inicial, Jorge Benjor, Barão Vermelho, Jovem Pan. Muitos, queridos. Porque a minha mente, o diabo conseguiu cegar a minha mente. Achando que não teria problema nenhum. Mas graças a Deus que eu caí em si. Quem eu sou? O que eu entendo? O que eu quero para a minha vida? Fui lá e destruí todos os meus CDs originais. Hoje aí daria mais de R$2.000 que eu joguei fora. Que eu deixei de ofertar, de semear, de prosperar. Queridos, a escolha é nossa. Ou eu domino, ou eu sou dominado. Eu deixo que a carne me leva aos prazeres de pensamentos imorais, carnais, ilícitos, a prática da bebida, do cigarro, ou eu vivo a minha natureza em Cristo Jesus. Porque Deus te deu autoridade. Você não é fantoche, não é marionete, não nasceu para ser escravo do pecado, mas para a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então Deus quer que você escolha. E não seja dominado pela sua mente, pelos seus sentimentos, pelo mundo, pela carne e pelas circunstâncias. Tudo isso procura exercer uma influência na sua vida. Pensamentos de derrota, de fracasso, de solidão, de medo, de desespero, de angústia. Às vezes os seus impulsos têm levado você a tornar-se escravo do maligno e não tem compreendido isso na sua vida. Mas Deus quer que você hoje entenda que você nasceu e foi resgatado para dominar e exercer a autoridade de Deus sobre a sua vida a cada dia. Pessoas com preguiça, pessoas com medo. Querido, o medo antecipa a derrota. O medo antecipa a derrota na sua vida. Se posicione para dominar. Mas pastora, é grande, está difícil, coisa assim tem acontecido. Mas se você ser envolvido por essa nuvem, você nunca irá dominar. Deus nos chama para termos domínio contra o mundo, os prazeres da carne, momentâneos, que procuram vir contra a nossa vida. Depois você lê lá, Gálatas capítulo 5, do verso 15 em diante, as obras da carne e os frutos do Espírito. Então ali você escolhe qual cardápio você quer. Viver escravo das obras da carne ou viver dirigido, orientado, fortalecido pelos frutos do Espírito. A escolha é minha, a escolha é sua, querido. Amém? Então não se abate
pelas circunstâncias que envolvem a sua vida, que estamos envolvendo hoje você. Deus quer e vai mudar a sua história em nome de Jesus. E eu creio que em pouquíssimos meses aí, você vai viver assim algo extraordinário de Deus na sua vida, querido. Eu creio mesmo, porque a nossa fé, nossa fidelidade desata um romper de Deus em nossas vidas poderoso no nome do Senhor Jesus. Porque nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então nós vemos que o inimigo ele procura dominar a nossa vida. Ele procura fazer uma regência de morte, de ruína em nosso coração. Porém, o que Deus quer para mim e para você, que nós dominemos, que nós venhamos nos impor diante da adversidade, diante de uma guerra, de uma luta contra a nossa vida. Então, primeira coisa, exerça poder sobre o inimigo. Lucas 10:19 diz: Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, em mal algum acontecerá na sua vida ou contra a sua vida. Então Deus deu a você autoridade para vencer o maligno e prevalecer no nome do Senhor Jesus. Amém? Segundo, esteja vivendo debaixo da graça de Deus. Não viva debaixo do domínio do maligno na sua vida, debaixo do medo, da opressão, da imoralidade, pensamentos, mas que possamos estar debaixo do domínio da graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa a cada dia, querido. Terceiro, vença o mundo, vença a carne. Maior do que está em nós, do que está no mundo. Deus, Ele transforma a nossa vida a cada dia. 1 João, rapidinho. 1 João, capítulo 5. É parar de dar desculpas e viver mais a palavra de Deus em nosso coração. 1 João 5, o verso 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Crer em Jesus. Amém? E nós iremos vencer o mundo, vencer as paixões e as tentações. E não sermos levados pela frustração, pela decepção, pela angústia, a sermos vencidos pelo mundo, mas vencer porque o crer em Jesus, crer na palavra, gera vitória em nossas vidas a cada dia. E o nosso posicionamento, como eu me posiciono diante das circunstâncias? Queridos, é colocarmos toda a nossa confiança no Senhor. Romanos capítulo 8, o verso 35 até o 38. E lá ele começa: quem poderá nos separar da presença de Deus? O que pode nos separar? Então, quando eu me posiciono numa posição de filho, de servo e de quem ama a Deus sobre todas as coisas, então o diabo não vai influenciar nem você e nem a sua mente. Porque o domínio está naquilo que eu decido que domine a minha vida. E nessa manhã, Deus nos convida a dominar e não sermos dominados. A termos uma atitude, uma influência. Amém? Primeiro, para conosco mesmo, para comigo e para com você. Nós nos dominarmos e darmos ordem à nossa mente, ordem à nossa alma, em não pensarmos aquilo que não provém do trono de Deus, do que Deus quer e vai fazer e vai ministrar ao nosso coração a cada dia. Nós somos criados para dominar, para sermos o governo de Deus. Deus nos deu poder, nos deu autoridade, derramou sobre nós
a sua graça, o seu perdão, a sua vida. Então, a cada dia podemos formar sim uma identidade que vai levar-nos a dominar e não sermos dominados no nome do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos realmente depositar uma entrega, uma vida nas mãos do Senhor e saber que a sua palavra vai gerar em nós uma identidade para governar e não sermos governados. Amém? A escolha é nossa, a escolha é sua. Dominar ou sermos dominados. Deixarmos ser levados pelas mentiras, pelas ilusões, por aquilo que o inimigo procura cegar nossa mente, ou vivermos essa identidade, respaldo de Deus em nossas vidas a cada dia. A escolha é minha, a escolha é sua. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Que possamos ter esse espírito, esse coração, essa alma, amém? Direcionada na palavra para dominar e não sermos dominados. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, por mais um dia na Tua presença, de edificação na Tua palavra. Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. Deus, toma o nosso coração, para que possamos sermos pessoas que exerçam a autoridade para dominar diante das adversidades e não sermos dominados, levado a Deus à mentira, levado ao engano, levando a Deus a pensamentos imorais, a atitudes carnais, mas que possamos edificar a nossa vida, fortalecer no Senhor e dominar, ó Pai, contra toda e qualquer ação do maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa. Pai, que nada venha, nenhuma circunstância, nenhum mal venha prevalecer, mas que a Tua vontade em nosso coração nos leve a prevalecer nos dias maus e termos a vitória e vencer toda ação do inferno contra a nossa vida e entendendo, Pai, que Tu és o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Pai, nós abençoamos a nossa nação, o Brasil. Pai, toma nas Tuas mãos, o Brasil é do Senhor. E, ó Pai, basta, Pai, o tocar, basta o falar, basta, Pai, o Teu soprar, ó Pai, em nossa nação para libertar, para curar, para que esse mal, ó Deus, suma dessa nação, ó Pai amado. E confiamos e dependemos de Ti, ó Pai, para cuidar, abençoar, ó Deus, gerar um milagre em nossa nação. Abençoa, Pai, o nosso presidente, toma nas Tuas mãos a vida, o coração dele, que a Tua justiça, Pai, que a Tua misericórdia, Deus, tome a Tua vida, meu Pai. Abençoa cada estado, governadores, abençoa cada município, Deus amado. Deus, dá sabedoria. Ó Deus, dá um coração quebrantado, um coração que se volte ao Senhor, a temer o Senhor e entender, ó Pai, que o domínio está nas Tuas mãos sobre todas as coisas, ó Pai. Abençoa, meu Deus, as equipes médicas, enfermeiros, auxiliares, ó Pai, que estão ali cuidando, ó Pai, dessa pandemia, desse vírus, ó Pai amado, pessoas estão ali infectadas, Deus amado. Pai, toma nas Tuas mãos, guarda cada um deles, para que não sejam tomados por esse vírus, ó Deus amado. Guarda, ó Pai amado, em nome de Jesus. Deus, abençoa também cada equipe, cada laboratório, ó Pai, que está desenvolvendo um remédio, uma medicação, ó Deus, algo que vai ali ajudar, ó Pai, a combater esse vírus, ó Pai amado. Deus, toma cada laboratório, Pai, com o Teu conhecimento, dando sabedoria, ó Pai, porque o Senhor falou que na Tua palavra que a ciência iria se multiplicar, ó Pai. E nós confiamos no Senhor e colocamos nas Tuas mãos, ó Pai amado. Abençoa cada empresário, abençoa cada empresa, cada trabalhador, ó Pai, que tem ali trabalhar, tem se exposto, Deus amado. Deus, guarda cada um, toma nas Tuas mãos
E, ó Pai, que a Tua provisão, que a Tua prosperidade, Deus, alcance a cada família, Deus amado. Abençoa a Tua igreja, a Comep aqui em Suzano, a cada família, a Comep em Bertioga. Ó Deus, a cada igreja, Pai, seja abençoada pelo Senhor, suprida por Ti, ó Deus amado. É o que nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Um ótimo dia. Amém, em nome de Jesus. E até amanhã, às 9 horas. Amém, em mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Amém. Um beijo no coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.